larva. Alguns constroem com madeira, outros com tijolos. Eu com palavras, ao passo de pequenas larvas, também mudo a paisagem do mundo. Olá, este é o podcast Poeticidades. Esse projeto tem o apoio da Secult Pará e foi selecionado no programa Preamar de Cultura e Arte. O programa Poeticidades evoca o lugar de onde partem as vozes do interior do estado: Castanhal, Santa Maria do Pará, São Domingos do Capim, Santa Isabel do Pará. A literatura evoca muitas representações, memórias, lutas. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um professor e escritor, meu amigo de São Domingos do Capim, Cristino Júnior. Ele participou de várias antologias poéticas e escreveu 2 obras literárias que são uma preciosidade poética. Cristino, seja bem-vindo ao nosso podcast Poeticidades. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a tua escrita, né, a tua participação nesses trabalhos nos últimos anos. Tudo bem. Bom, sou professor da esfera estadual, né, professor de linguagens, nesse caso leciono língua portuguesa, e atuo também com o curso de redação particular. Dentro da literatura eu tenho 2 livros publicados, que são De Amor e Outros Silêncios, Ternas Sombras, o Ternas Sombras em 2020 e o De Amor e Outros Silêncios em 2022, mais recente. E também dentro da literatura nós procuramos atuar lá no nosso município, em São Domingos do Capim, com o MCC, que é o Movimento Cultural Capimense, que na verdade foi o que impulsionou a publicação desses livros que estão aqui hoje. Inicialmente, um outro amigo meu, que também é bem ativo dentro da cultura, dentro da literatura, me procurou e combinou comigo que nós faríamos um encontro de escritores, não necessariamente escritores que já tinham livros publicados, mas que se interessavam pela arte da escrita. E tivemos o prazer de receber lá a professora Natália Cruz, daqui do IFPA de Castanhal, que acabou levando essa possibilidade de publicação. A princípio nós imaginávamos a antologia, mas não sabíamos que logo ela estaria sendo publicada. E aí surgiu a primeira antologia Rio Capim, que foi o que trouxe o contato com as editoras, e como eu já tinha o material e a Natália acabou conhecendo esse material, ela já me apresentou para o editor, né, por meio dos textos, e com isso começamos a conversar, a trocar ideias, até que o Ternas Sombras estivesse pronto, exatamente. Olha, eu considero, Cristino, a tua poesia de traços simbólicos e existenciais assim muito fortes, pensando a produção hoje do Brasil. E uma das questões que envolvem a tua escrita é o fazer poético, né? O Drummond já dizia que lutar com palavras é a luta mais vã. O Pessoa já fala da sua autopsicografia no Fingidor, né? Todo mundo conhece o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, né? E eu queria saber como é que tu enxergas a tua poesia e o fazer poético, né? A gente diz que é a metapoesia, a tua poesia que fala desse processo de escrita. O que é que tu me dizes? Porque eu vejo que é uma marca muito forte, principalmente no Ternas Sombras. Sim. Escrever nunca é fácil. A gente tem que quebrar muitas barreiras. Então, desde muito jovem, eu acredito ali na época da adolescência, eu já tinha um vínculo principalmente com poesias do Vinícius de Moraes, inicialmente, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, e assim me chamava a atenção a capacidade que eles tinham de rimar e colocar coisas que nós sentíamos dentro daquelas rimas. Então, tanto a métrica quanto os sentimentos presentes ali, para mim, eram muito interessantes. Claro que mais tarde acabei conhecendo o Drummond e a ideia do verso livre também, e a profundidade dele me chamou mais atenção, talvez pela maturidade, pelo momento em que eu conheci, que eu já estava na faculdade. Boa parte dos poemas do Ternas Sombras já nasceram há um tempo atrás. Alguns tinham mais de 20 anos quando o Ternas Sombras foi publicado. Então, essa luta com a palavra é porque, na verdade, a palavra acaba perseguindo, de certa forma, a gente. Às vezes a gente quer porque quer escrever um poema, mas ele não vem. Não vem de imediato, você fica procurando uma palavra, esquece ali
o que você queria dizer e ficou meio termo mesmo o poema, você não concluiu. Mas tem momentos em que as frases parecem que jorram na cabeça da gente e ficam martelando ali, enquanto você não encontra o papel, né, para colocar aquela ideia ali mesmo de maneira mais concretizada. Essas ideias não deixam de ficar martelando na sua cabeça. E eu vi que a tua poesia, além desse traço simbólico que é do fazer poético, de falar dessa luta travada pelo poeta com a própria palavra, que envolve o assombro, a inexatidão, não é? Eu vejo que a memória também é um traço muito forte da tua escrita. Não é? A memória paterna, a memória de infância, o rio, não é? A poesia que flui para o passado também. E tem um poema teu que eu acho muito bonito, que tu escreveste provavelmente para o teu pai, que diz o seguinte: em seu lugar hoje me assento para comer sobre a vida, e conversas de coisas não mais nossas caem da ponta dos garfos. Queria saber um pouquinho também como é que a memória marca a tua escrita. Giovanni, verdade é assim. Como eu falei, né, alguns poemas foram escritos há mais de 20 anos e estão presentes no Ternas Sombras. Ternas Sombras, o título do livro já sugere um pouquinho dessa memória, porque não é fácil aos 19 anos você se ver sozinho no mundo, no sentido de que o seu pai, aquela pessoa que geralmente conversava com você sobre os problemas que você tem, não está mais ali. Então esse sentar-se à mesa, de maneira metafórica, ele era ser pai antes mesmo de eu ter filhos. Porque por conta dos teus irmãos também. Também. Apesar de eu não ser o mais velho, tenho mais outros 2 irmãos, né? O papai tinha com a minha mãe. Mas o mais velho é um pouco mais brincalhão que eu, então ele... assumia menos responsabilidades. Exatamente. E eu acabei assumindo algumas responsabilidades mesmo de... a mãe fragilizada pela morte do meu pai, eu era o que estava fazendo faculdade, então acabei assumindo um pouco dessas responsabilidades de construir a casa, de dar alguns direcionamentos para algumas coisas que ela não conseguia fazer sozinha. Então, esse sentar à mesa, né, que o poema narra aí, traz um pouco desse aspecto de você se ver ali, assumindo uma condição que antes era do pai. Se assentar na mesa no lugar que era paterno. Exato, exatamente. E as conversas não mais nossas significa, não são aquelas conversas de antes, mas ao mesmo tempo é como se fosse a materialização do teu pai em ti mesmo. Também. Assim, essa conversa de coisas não mais nossas, em algum momento você tem que não deixar a peteca cair, mas você se sente fragilizado porque você não conhece tudo do mundo. Então, em algum momento eu precisei conversar, escutar, mas já não havia aquilo. Eu tenho muito a imagem de alguém levando um garfo até a boca e o alimento não chegando. Então, a metáfora traduz muito bem essa vontade de estar e não poder mais, né? De vazio. E eu sinto também que a presença é marcada pela ausência. Sim. Né? A ausência também produz ali... lembrei até do Drummond. Por muito tempo eu achei que a ausência era falta. Sim. E lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Então, falta e ausência não são a mesma coisa, mas muitas vezes a ausência ela é fortemente marcada numa presença, que dirá uma presença fraterna, né? de afetos que não se encerram. Cristino, outra coisa que eu sinto que é muito forte na tua escrita são algumas questões existenciais. Talvez porque tu foste marcado por uma fase muito forte da poesia drummondiana e também pessoana, não é? E eu vejo que existe muita inquietude quando tu trata de algumas questões, como a morte, a passagem do tempo. Eu queria saber se tu consideras que essa tentativa de explicar o eu no mundo, como uma tradução também de si, o enigma da existência, se é sim uma marca que tu consideras forte na tua escrita. Sim, com toda certeza. Essa busca do eu no mundo parte um pouco dessas perdas, né, que vem juntamente com a memória, tudo. Não só essa
a ausência do meu pai, mas quando eu tive que estudar em São Miguel, foi a primeira vez que eu me afastei da minha família. Então essa quebra de um vínculo, mesmo que sabendo que ele existia, mas fisicamente não estava ali, entende? Então, essa busca de encontro, de estar sozinho... Descoberta, né? Também. E a palavra, eu considero que ela é, de certa forma, uma amiga. Porque é necessário que o ser humano que tem essa inquietude, que ele busque, dentro da solidão, uma forma de companhia. Saber lidar com essa solidão, saber os limites que ela traz para você, e ao mesmo momento em que isso lhe assombra, também é uma forma de aceitação do eu no mundo, de compreensão do eu no mundo. Eu lembro que nós estudamos juntos, né? Fizemos o curso de letras juntos em São Miguel do Guamá. Somos, sobretudo, escritores do interior, cujas vozes são do interior, e eu sinto que o silêncio ele marca muito a tua escrita. Ao mesmo tempo que tu te expressas muito bem, não é? Falando de ti, das tuas marcas, mas tu és uma pessoa, ao mesmo tempo, falante e silenciosa. E talvez isso tenha marcado fortemente a tua escrita. É difícil a gente encontrar a cada 3 ou 4 poemas a palavra silêncio surge ali como uma força, como um enigma, né? Talvez por conta dessa intradutibilidade que a poesia busca, né? Mesmo sabendo que não consegue saciar, mas ela também insiste. E eu queria saber, vamos falar um pouquinho sobre esse livro novo, De Amor e Outros Silêncios. Quais são esses silêncios que marcam a tua escrita? Por que essa palavra é tão forte na tua escrita? Tá. Eu vejo assim, eu gostaria até de ler um trecho claro. de um poema, né, para deserto. Em tudo há deserto, em mim, em ti, na palavra. E se alguma vez nos revestimos de casa, é para morar a efemeridade do tempo. Então, eu verifico que o silêncio ele é o ponto inicial de quem procura escrever, quem procura traduzir-se por meio das palavras. Porque esse silêncio é uma forma de convívio com aquela solidão que eu falei anteriormente. Um momento que você descobre alguma coisa, seja por meio da palavra que lhe procurou ali naquele momento, e você consegue ter um estalo, uma descoberta, mas também uma forma de buscar coisas que você venceu lá atrás, que muitas vezes não foram superadas e que naquele momento encontram alguma vazão por meio desse silêncio atrelado às palavras, mas que traz essa questão do intraduzível, né? Da questão do incomunicável mesmo presente na palavra, porque eu considero que a palavra, por mais que ela seja poética, em alguns momentos a gente talvez consiga atingir aquilo que realmente se quer dizer, mas boa parte dos poemas é como se, mesmo que eu dissesse e a palavra tivesse força naquele momento, mas ela não conseguisse alcançar o nível de solidão, o nível de sentimentos que estão carregados ali, né? A carga semântica da palavra, ela precisa ser explorada, ela precisa ser trabalhada, não só pelo eu produzindo o poema, mas pelo leitor também. Então, esse encontro da palavra com o leitor é que talvez esteja permeado de silêncio entre aquilo que eu vivi, aquilo que eu falei e aquilo que o leitor reencontra ou descobre dentro do poema. E assim, como tu gostas dessa relação com o leitor? Eu percebo que o uso do plural como uma marca da escrita, né? Nossos sonhos floresceram, nosso olhar, há aí uma completude e um diálogo ininterrupto com a voz de quem te escuta, né? Talvez pelo tom confessional também da tua escrita. E falando de tom confessional, um dos poemas que eu considero assim mais bonitos do teu livro Ternas Sombras é justamente quando tu falas sobre o que te dói. O poema se chama O Que Me Dói. Não poder trazer todos os meus amigos sempre comigo. Não levar minha mãe a todos os lugares bonitos que conheci, aonde cheguei. Não poder mais conversar com meu pai sobre as imprecisões, mesmo que sutis e bobas, que a vida vai deixando. Não poder amar em um só momento
todos os meus amores. Isso aqui é um rebentar, né, de ansiedade poética. Né? É um poema lindíssimo, mas sobretudo dói no poeta essa sede também, né? Essa fome de não poder a palavra resolver tudo. Seria mais ou menos isso? Também. A palavra ela vai de encontro a coisas que a gente sonha também, né? Não é só o olhar para o passado e estar preso nele, mas eu considero que o olhar para trás é em busca realmente dessa compreensão, desse estar no mundo e como é que eu posso de repente transformar aquilo que me marcou, aquilo que fez com que eu sofresse em alguma coisa bonita. A literatura tem esse poder, né, de transformar algo muito marcante, muito forte, muito doloroso em algo bonito. Então eu considero que a palavra ela projeta também. No momento em que ela olha para o passado, que você como poeta olha para o passado e você vislumbra ali o seu presente, como foi para você chegar, você tem que ter um agradecimento também em relação a todo o processo que lhe levou àquele momento, que lhe faz pensar também no futuro. Um dos meus silêncios e que traz essa questão da possibilidade de futuro tem um poema chamado Presente à Sabedoria, que foi justamente a gestação, se não a mais difícil, mas a mais complicada, porque nós vivíamos o período da pandemia, quando nós descobrimos que estávamos esperando a Sofia, né? Por isso Presente à Sabedoria. Tinham 2 meses que nós havíamos descoberto, entrou o período de isolamento, tudo, e ela já vinha a minha esposa já vinha de uma gravidez que acabou não finalizando. Com 2 meses ela acabou perdendo a criança, então estava tudo muito assim incerto. E a palavra nesse momento foi essencial para manter o equilíbrio e para projetar esse futuro, para construir um futuro palpável dentro dos sentimentos que uma gravidez traz, da possibilidade da esperança mesmo, né, que a palavra traz. E tu falaste da tua esposa, acho que é central e está no título do livro, de Amor e Outros Silêncios, né? Inclusive dizendo que o amor é uma espécie de silêncio, né? Porque amor e outros silêncios, talvez aquilo que eu amo e não consigo revelar, talvez o que o amor guarda, que não consegue jamais ser traduzido, não sei. Mas eu queria saber de que forma, lendo o livro de Amor e Outros Silêncios, eu percebi, sobretudo, que muito mais que o Terra nas Sombras, se tornou o epicentro da tua obra, essa questão do amor, de maneira reflexiva, de maneira contemplativa também. Eu queria que tu me falasses um pouquinho mais sobre esse sentimento na tua escrita. Tudo bem. Eu vou ler um outro poema aqui para poder falar, tá, Giovanni? Tá. Oceano. Apagar-se-á, no escuro da solidão universal, o que os dedos escrevem, num coração de terra pisada. Areia que beira abismo, de atlântico silêncio. Amar, às vezes, é essa imensidão que engole a palavra. Amar é essa imensidão que às vezes engole a palavra. Que lindo. Obrigado. Então, dentro dessa perspectiva, eu percebo hoje, né, tenho uma leitura diferente do amor que eu vi há um tempo atrás, que precisava ser traduzido com palavras. E hoje eu acredito que muitas vezes esse silêncio, esse cuidar do outro, mesmo quando o outro não percebe, nem por meio de palavras, mas que há um gesto, há um olhar mais profundo, mais parado no tempo e que traz uma eternidade, né? Essa questão da ternura, que é o amor que o de Amor e Outros Silêncios traduz também. Um amor que não é tão absurdo como o sofrimento amoroso muitas vezes na nossa inquietude diz, mas o amor que também é silêncio porque é acalento, né? Exato. Faz ninar, traz guarida. Cristina, eu fico assim deslumbrado não só pela tua presença amena, doce, mas pela tua escrita, né? E isso vem de muito tempo. Eu lembro de que parte do que foi escrito nesse livro Terra nas Sombras, havia uma memória de que eu já tinha lido há muito tempo isso, talvez no tempo de universidade. E eu queria saber se tem mais algum projeto que você está
planejando para o futuro, algum outro livro, ou se está só curtindo a tua família, mas te agradecer também pela tua presença e que você fale um pouquinho sobre seus projetos aí do futuro, se for possível. Eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade de estar presente aqui no Poeticidades. É uma iniciativa muito louvável, tá, Giovanni? Porque as nossas vozes muitas vezes elas são silenciadas, inclusive é um dos fatores de Amor e Outros Silêncios também conversa com isso, que existem diversos tipos de silêncios que a gente vai se habituando como se aquilo fosse natural, normal, e na verdade não deve ser. Então esses outros silêncios eles buscam conversar bastante com questões sociais, questões familiares, e também essa invisibilidade que muitas vezes é causada. Então, o Poeticidades, ele traz essa luz, né? Alguém lá do interior, de São Domingos, tudo, que até um tempo atrás não se ouvia falar em publicações de livros lá. Recentemente temos publicado bastante, não só eu, como outros autores também, né? Contemporâneos lá. E a gente vê assim, que os projetos eles estão surgindo e, graças a Deus, não parei de escrever. Mesmo depois da publicação de Amor e Outros Silêncios, já tinha algum material, e aí eu tenho separado mais poemas. Inclusive, o próximo livro deve tratar especificamente de amor, né? Outros poemas mais específicos ainda para fazer essa linearidade, né? Esse ponto de partida entre os temas. Cristino, a tua poesia, acho que o trabalho que tu desenvolveste por meio das antologias, né? Tu citaste a Natália Cruz, que inclusive vai estar aqui com a gente, e também o trabalho do Ternas Sombras e agora do livro de Amor e Outros Silêncios. São livros que você publicou pela editora Folheando, tá? Uma editora que tem recebido muito bem a obra de escritores paraenses. O nosso abraço ao Douglas também, que está à frente desse trabalho, não só de escrita, mas de curadoria mesmo do trabalho, de acompanhar, de pensar. Uma sensibilidade enorme, né? Uma sensibilidade enorme de pensar o projeto dos livros. E, assim, queria saber um pouco mais de ti sobre a recepção da tua obra, através daquilo que tu escreveste, desse trabalho recente, onde foi que a tua obra circulou. Vi pessoas fazendo publicações nas redes sociais através da leitura que tiveram dos livros, principalmente o Ternas Sombras. Cito aqui, por exemplo, a resenha que a Ana Meireles fez sobre o teu trabalho, fazendo uma análise muito profunda também. E com certeza, quais são os espaços que tu circulaste, premiações, que essa possibilidade de publicar esses livros trouxeram, essa possibilidade trouxe para vocês? Olha, o Ternas Sombras ele tem feito os voos dele mesmo, né? Graças a Deus hoje eu não olho mais ele como um livro que alguém comprou porque conhece o professor Cristino e de repente tem alguma afinidade com ele, mas já por indicações de pessoas que leram, outras pessoas chegaram até ele. Inclusive tem uma história curiosa de uma moça aqui de Castanhal, que ela teve contato com o Ternas Sombras, eu acredito que na Secretaria de Cultura, e tinha um exemplar disponível lá. Ela fez a leitura de alguns poemas e procurou na internet, não encontrou o Ternas Sombras. Depois de um tempo ela retornou, conseguiu acesso ao meu nome, buscou no Instagram e fez contato. E com isso também teve acesso comigo ao Ternas Sombras. Hoje eu estou com 250 exemplares já do Ternas Sombras, quase todos vendidos, tem poucos comigo. E tem feito bem, tem reverberado bem entre os leitores a forma da escrita, mas também como os poemas eles mexem com o emocional, com verdades que às vezes ficam muito, muito escondidas. E inclusive já chegou a Londres. Recentemente houve uma postagem de alguém que estava lendo Ternas Sombras em Londres. Internacional. E aí também ele foi eleito no ano de 2020 pela revista do Marcos Samuel Costa, que também é um poeta de mão cheia, um grande escritor, uma representatividade muito grande aqui nossa, e fora também. E na revista foi eleito uma das melhores leituras do ano de 2020 entre a região Norte e Nordeste. Já outros prêmios que eu participei e acabei tendo
assim, um resultado que eu considero positivo pela inexperiência em concursos, tudo. Foi o Pena de Ouro, que eu fiquei entre os 30 melhores textos, não, semifinalistas, e em São João da Boa Vista, no 29º concurso de poesia e prosa, e o meu poema chamado Estrangeiro, que inclusive não entrou no livro porque vai entrar no próximo. O projeto pedia que houvesse ineditismo dos poemas e esse já havia sido publicado lá pela Academia de Letras de São João da Boa Vista, e aí eu preferi deixar ele de fora com medo de não poder, né, ganhar ou ser desclassificado por esse motivo. Mas os poemas, eles têm sim recebido, graças a Deus, os leitores têm recebido com bastante satisfação, e isso é uma alegria muito grande para mim, né, saber que os poemas estão construindo a sua história por conta própria, porque para mim, depois que o poeta escreve, eles não pertencem mais pertencem à humanidade. Exatamente. E como entrar em contato com o Cristino? Redes sociais? Isso, no Instagram é cristinojúnior.77, no Facebook Cristino Júnior, basta buscar. Tem uma página também que eu publico, não tenho feito efetivamente publicações lá, mas publico bastante, né? Tem bastante material meu lá, que é Luz e Sombras, Literatura Capimense, no Facebook também, que dá para buscar. E se alguém se interessar, né, pelos livros, também entrar em contato. Só entrar em contato. Exatamente. E queria saber se teria mais algum poema aqui para a gente encerrar o nosso programa, que tu queiras recitar para a gente, um poema que... É porque a força da tua palavra, traduzida poeticamente, de alguma forma nos acalenta. Eu queria que você pudesse encerrar o nosso programa com um poema, e aí a gente agradece, né? Esse programa Poeticidade serve justamente para isso, para que essas vozes do interior ganhem força e representatividade, e que esse programa possa circular na televisão, como podcast, mas que ele possa também ser material importante para as escolas, para que elas possam conhecer o que se produz aqui no interior do estado do Pará. Muito bem. Eu me sinto muito feliz, né, por poder participar, e agradeço imensamente, tá, Giovanni? Maravilhoso o seu trabalho, tá? Muito louvável mesmo. Gostaria de ler O Segredo, que é o último poema de Amor e Outros Silêncios, e que, quando eu escrevi, é como se eu estivesse conversando com a minha filha, que até então, né, ainda estava por vir, mas que em algum momento eu já queria mostrar um pouquinho daquilo que o mundo, de repente, traria para ela. Segredo. Vou te contar um segredo, velho como o mundo. A vida é boa, mas os homens não. Muitos há tempos perderam a chave de seu coração e duvidam se vale a pena o espetáculo do mundo. Seus salários indiferentes à fome alimentam apenas a hipocrisia que o imediatismo propaga. Há ratos que riem de nosso asco, eras crescendo na umidade das pedras, evidenciando em nós a morte. Mas há nos homens pelo menos um dia de liberdade, insetos em sua gigantesca tarefa de tocar o mundo. E vão à igreja e confessam-se solitários e perdidos, e contemplam o pôr do sol com sua bengala e seu estoque de manhãs adiadas. Há meninos que brincam com o que os homens esquecemos, a pureza em frente ao espelho dos olhos. Escuta o vento, há pelo menos prece diante do insólito. Levanta, distribui tuas palavras, há sempre caminhos a renovar. Que lindo, que lindo. Então esse foi o programa Poeticidades. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify, pelo YouTube, na televisão também, e trechos no Instagram, Giovanni Belo _.